pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ariane, esse é o canal Magia do Destino. Hoje estamos aqui num lugar muito especial, a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Um lugar extremamente misterioso, místico, cercado de muitas lendas e mistérios. Você conhece a história da Pedra da Gávea? Hoje eu vou contar essa história para você e vou te levar até lá. Vamos viajar comigo nessa aventura? A gente está aqui na entrada da Floresta Nacional da Tijuca, que a entrada é o início aqui da trilha para chegar até o topo da Pedra da Gávea. Apesar de ser um lugar maravilhoso, incrível, lindo e misterioso, esconde também os seus perigos. É uma estrada, assim, é uma trilha considerada bastante perigosa, uma das mais perigosas do Brasil e com certeza mais perigosa do Rio de Janeiro. Por isso, você não pode vir aqui desacompanhado, você tem que vir com alguém que vai te acompanhar, né, que realmente tem conhecimento da região para te acompanhar. E eu tô aqui com o Thiago, que vai me acompanhar aqui. E aí, tudo bem? Bom dia. Caminhada, Partiu rumo a subida agora da Pedra da Gávea. A subida de hoje vai ser bem tranquila. A floresta hoje está bem fresquinha, não tá aquele calor todo. É bom botar um repelente, beber uma água. Toca pra cima. Bora! Então, peço licença aqui aos guardiões do lugar, esse lugar sagrado, que é um lugar muito especial, que nos proteja, que a gente vá e volte com toda tranquilidade e paz. Bora? Vamos lá! Bom, estamos aqui, né, no coração da Floresta da Tijuca, que é um lugar muito especial, uma referência aí para o mundo, é considerada aí por muitos uma área de proteção ambiental, referência para o mundo, pioneira para o mundo, né, porque no período do Brasil colonial, em torno de 1860, haviam muitas propriedades aqui de plantio de café, também muito grande a exploração de madeireira, né, na região, e estava afetando, inclusive, os recursos hídricos aqui, os mananciais, e Dom Pedro mandou reflorestar toda essa área, e aí desapropriou, inclusive, muitas dessas fazendas, e aí a gente tem essa exuberância mantida aqui no meio da cidade até hoje. Então, gente, diz que todo lugar sagrado tem difícil acesso, exatamente para guardar os mistérios. Então aqui já estou sentindo essa dificuldade de acesso. Já no comecinho aqui é uma subida super íngreme e assim continuará, mas é um lugar incrível, um ar super puro, muito diferente. Que lindos quartinhos! A gente está entrando na casa deles, né? A gente que tem que ter cuidado e respeito. Ó, outra coisa que a gente não pode fazer é alimentar eles, tá bom? Aham. A gente dá comida pros bichinhos. Ó. Bem agitado esses aqui. Eles estão acostumados já, né, com as pessoas. Entre aspas, tá vendo aqui? Isso aqui tá armado, ó. Aham, entendi. Tá armado pra dar tudo. A gente pega um caroço de jaca e taca na gente. Olha lá, tá vendo um monte, ó. Eles já estão preparando o armamento, a artilharia aqui para atacar a gente. Tá vendo mais abrinha jaca? Muito legal. Aqui, gente, no meio da trilha, a gente chega nesse ponto que tem essa rocha que o pessoal chama de Pedra do Navio, por enxergar aí uma semelhança com um navio. É uma pedra bem interessante, ela fica suspensa aqui, até o pessoal coloca aqui algumas madeiras para apoio. Infelizmente, né, o pessoal não respeita a natureza, picha, escreve, né, que tristeza ver isso. Mas a gente está aqui com a natureza, como sempre, exuberante. Qual será a história dessa pedra, né? É algo artificial, muito antigo, uma formação natural, faz parte dos mistérios aqui do lugar. Aqui, pessoal, a vista de cima do que seria a proa do navio, da pedra do navio, né? Muito interessante essa e misteriosa também essa formação. Boa. Isso. Aí vem pra cá. Isso. Isso aí. Vamos botando uma mão na parede.
Isso aí. Boa, dá um tchauzinho pro vídeo agora. Oi, valeu galera, sobrevivi. Existem muitas lendas, né, de entrada para mundos subterrâneos, para universos paralelos, algumas fendas aí ao longo da montanha, entradas secretas, túneis secretos. Tudo faz parte, né, das histórias que se conta por aqui. E do nada aqui, caminhando, a gente vê a formação rochosa bem característica aqui da montanha e de repente surge uma pedra brotando aqui bem diferente. Vou confirmar depois, parece ser um quartzo aqui branco, né, uma formação como se fosse de cristal. Me perdoem se eu estiver dando aí os termos técnicos errados, mas é uma coisa também bem bonita aqui, bem diferente, aí fazendo parte também dos mistérios ou da exuberância da natureza aqui da montanha. Aqui chegando na Praça da Bandeira. É um descampado aqui, lugar que o pessoal costuma parar para dar uma descansada. Ah, já dá pra ver? Nossa! Aqui a gente já começa a enxergar aqui o rosto do imperador, mas ainda escondido, né, atrás da vegetação, das árvores mais altas aqui. Agora olha a vista, que coisa mais linda. Rio de Janeiro, continua lindo. Aqui onde a gente está agora é um ponto assim crucial da trilha. É o início da carrasqueira, que é a subida aqui pelo paredão de pedra que vai dar lá na cabeça do imperador. Embora, né, os guias orientem, falem que com equipamento não tem tanto perigo, há sim um índice aqui considerável, né, de acidentes que fazem com que a gente desanime de seguir aqui o percurso, né? Então iremos até esse lugar, mas se você gosta de esportes radicais, gosta de aventura, é corajoso e quiser ultrapassar aqui, subir a carrasqueira e ter a vista mais linda ainda do que a gente está tendo lá do alto do imperador, da cabeça do imperador, você atravessa esse paredão aqui, como o pessoal está fazendo lá em cima. Aqui, subindo, né, no fim da carrasqueira, a gente vai ter aqui a cabeça, né, do imperador. A face, ela tá voltada aqui para esse lado. Então aqui a gente está do lado esquerdo, né, da cabeça do imperador. E aqui, com essa vista exuberante, a gente tem aqui a pedra chamada de Pedra Bonita. E tem ali a chamada agulhinha, que é no formato de uma pirâmide. Muitas pessoas, né, muitas crenças e filosofias fazem a seguinte analogia, como se essas três montanhas fossem uma tríade, formassem uma tríade, né, onde a Pedra da Gávea seria o pai, a Pedra Bonita a mãe e essa agulhinha o filho, né, representando aí essa tríade sagrada. Então todo esse complexo, ele seria considerado aí sagrada. Uma outra coisa também que muitas pessoas acreditam, né, uma outra história que se ouve, é a famosa história do gigante adormecido, que seria um gigante de pedra deitado na cidade do Rio de Janeiro, onde a cabeça do gigante seria exatamente a Pedra da Gávea e todo esse complexo de rochas seria o corpo desse gigante deitado e os pés seria o pão de açúcar.
O nome da Pedra da Gávea foi dada pelos portugueses na primeira expedição que se tem o registro histórico da chegada deles aqui até a cidade do Rio de Janeiro. Gávea é o nome daquele ponto alto de observação que tem nas caravelas. E aqui, por ser um local alto, lembrar um pouquinho o formato, que segundo conta a história, aqui foi o primeiro ponto, a primeira formação rochosa que ganhou aí um nome pelos portugueses, aí a Pedra da Gávea. Inclusive, quando os portugueses chegaram aqui, era o ano de 1502 e era no dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano. E ao ver a Baía de Guanabara, aquela água parada, eles acharam que se tratava de um rio. E aí eles apelidaram esse local de Rio de Janeiro, porque chegaram aqui em janeiro. Então, além do nome da Pedra da Gávea, essa primeira visita aqui registrada, essa chegada dos portugueses aqui, também batizou a própria cidade do Rio de Janeiro. O nome se mantém até hoje. Pedra da Gávea sempre escondeu muitos mistérios, despertou a curiosidade de muitas pessoas, porque de fato aqui tem coisas muito diferentes que acontecem, existem muitos relatos de pessoas que veem luzes misteriosas aqui. O primeiro avistamento de disco voador registrado no Brasil foi aqui na Pedra da Gávea, no ano de 1952. Inclusive, na época, foi capa de revista, de uma revista muito famosa, uma das principais revistas brasileiras daquela época, O Cruzeiro. O registro fotográfico, a foto, né, dessa aparição, dessa nave. Então existem muitos relatos de luzes aqui no entorno, né? Inclusive, os moradores mais antigos da região aqui falam que avistavam uma luminosidade girando, circundando a Pedra da Gávea, e inclusive eles chamavam de Mãe do Ouro. Existia uma lenda com relação a isso, que a Mãe do Ouro estava presente quando aconteciam essas aparições. Ainda hoje existem muitos registros de pessoas que vêm. Existe toda a questão dos portais que existem aqui por dentro. Muitas pessoas acreditam, relatam que aqui existem portais para outras dimensões. Inclusive existe uma história de alguns mergulhadores que estavam mergulhando na Baía de Guanabara quando avistaram uma entrada com uma escadaria. E eles teriam subido essa escadaria e de repente perderam os sentidos. E ao recuperar os sentidos, eles se viram no topo da Pedra da Gávea, sem lembrar, sem saber como foram aparecer lá. E assim como essa, tem várias outras histórias bem interessantes, bem diferentes. No fundo da Pedra da Gávea, no lado oposto à cabeça, a gente tem um grande portal de 15 metros de altura por 8 de largura, conhecido como Portal de Agartha, que é exatamente o nome dado, né, aos mundos subterrâneos, às cidades, ao conjunto de cidades subterrâneas que existem no interior da Terra, segundo a teoria da Terra Oca. Bom, sem dúvida alguma, a história mais conhecida aqui da Pedra da Gávea é a relação com a vinda dos fenícios para o Brasil. O que se acredita é que esse local é, na verdade, a tumba do chamado imperador Badzira, o imperador fenício, que esteve aqui no Brasil aproximadamente no ano de 850 a.C. Os fenícios eram um povo que viveram aí há 1 milênio antes de Cristo, na região ali que atualmente é o Líbano, Síria e norte de Israel. Bom, do lado oposto ao lado da cabeça do imperador que a gente está aqui, do lado direito, é possível ver algumas marcas, algumas entranhas, né, algumas marcas ali na rocha. E começou a se acreditar que aquilo poderia ser algum tipo de inscrição de uma língua desconhecida. Desde a época de Dom Pedro, começaram a se fazer as primeiras expedições com cientistas para tentar decifrar o que seria aquilo. Em 1839, Dom Pedro I enviou um grupo de pesquisadores do Instituto Geográfico Histórico Brasileiro para investigar essas marcações, para tentar traduzir, para tentar identificar se tratavam realmente de algum tipo de inscrições, né? E naquela época teve um padre, que era um estudioso de línguas antigas, que conseguiu
identificar e indicar ali, fazer um relatório para Dom Pedro afirmando que aquelas inscrições tratavam-se sim de inscrições fenícias. Mas só em 1930, o arqueólogo e linguista Bernardo Silva de Ramos conseguiu fazer a primeira tradução do que aquelas inscrições significavam. Tiro, Fenícia, Badzir, primogênito de Etbaal. Então, aí ficou evidente aí que se tratava realmente de um registro de um soberano fenício que veio para o Brasil. Existe uma certa divergência, algumas pessoas, inclusive foi a interpretação do arqueólogo que fez a tradução, de que Badzir era filho do rei Etbaal. Mas anos depois, o professor Henrique José de Souza, um erudito, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose, ele fez uma correção, segundo ele, nessa tradução, onde Badzir seria o pai e ele teria como filho Etbaal e também Etbaal Bey, que são apontados como gêmeos. Bom, então aproximadamente no ano de 850 a.C., teria tido uma invasão à capital da Fenícia, ou a principal cidade da Fenícia na época, chamada Tiro, de forma que os soberanos tiveram que sair daquele local. Os fenícios, eles eram exímios navegantes e tinham técnicas de navegação bastante avançadas, tanto é que se encontra resquícios dos fenícios em várias partes do mundo, em diversos continentes, na Europa toda, na África, em outros lugares da América do Sul e do Brasil também. Então não é nem um pouco absurdo que eles tenham estado por aqui. Inclusive existem alguns relatos de palavras do idioma tupi-guarani que tem uma grande coincidência ali, são bastante semelhantes a palavras fenícias, mostrando que pode ter tido sim essa convivência, né, essa interferência. Então o que se conta é que teria havido um naufrágio da embarcação onde estava o rei Badzir, e com a morte dele foi esculpida em sua homenagem aqui nessa rocha seu rosto, seu semblante. A gente pode ver nessa imagem aqui que tem uma certa semelhança. E acredita-se que, assim como a esfinge seria uma tumba, a Pedra da Gávea seria a tumba do rei fenício, Badzir, que estaria aqui dentro. Muitas pessoas tentam desmerecer, né, falar que realmente é apenas um desgaste devido à erosão, à ação do vento, um desgaste natural das rochas, tanto que provocou o formato, como que provocou as inscrições, mas sinceramente eu acho isso um pouco difícil de acreditar. Então muitas pessoas acreditam que aqui tem o formato de uma esfinge. Então se faz essa analogia, né, que a Pedra da Gávea tem o formato de uma esfinge e é tal qual a esfinge do Egito, a esfinge carioca, a esfinge brasileira, que guarda o corpo desse rei, possivelmente embalsamado. No ano de 82, em 1982, um arqueólogo dos Estados Unidos veio realizar uma pesquisa para tentar investigar a presença dos fenícios aqui. Ele fez alguns mergulhos, ele tentou ali no oceano encontrar resquícios de possíveis embarcações fenícias. E o que ele encontrou, na verdade, foram 3 ânforas, o que é um grande mistério, porque essas ânforas foram apreendidas pela Marinha. Hoje elas são guardadas a 7 chaves, não se tem acesso, né? Não existe um museu onde você pode ver, onde elas estão expostas. Segundo alguns relatos, uma delas tinha ouro dentro. A gente não tem certeza porque não é público, né, esses objetos, e muitas pessoas tentam desmerecer, falar que são falsos, enfim. Fato é que isso está bastante oculto. E depois disso, inclusive, a Marinha proibiu, alegando que as pessoas poderiam, com a desculpa de estar investigando, saquear aqui o nosso patrimônio histórico, algo do tipo, e proibiu as expedições, as investigações na Baía de Guanabara depois desse fato. Existem várias histórias, né, sobre túneis
dentro da Pedra da Gávea, no rosto, no ouvido, nos olhos. E existem relatos de pessoas que encontraram alguns objetos lá dentro que remetem, né, aos fenícios. Alguns desmentem. Existe todo um interesse, na verdade, que essa história não venha à tona e que ela caia no descrédito. A gente nota esse movimento. Uma coisa muito interessante, que talvez você nunca tenha ouvido falar, é com relação à origem do nome do nosso país, o Brasil. Na escola a gente aprende, né, que o nome do país se deu a uma madeira, o pau-brasil. Mas a questão é que existe algumas pessoas que acreditam, eu pessoalmente acho que faz todo sentido, que o nome do país tenha sido em razão do rei Badzir. Por quê? O que acontece? Os fenícios, eles eram um povo muito ligado à coloração sobretudo da roupa. A roupa vermelha significava para eles a nobreza, a roupa colorida tinha ali uma importância social. Tanto é que os fenícios lá na Fenícia, na região da Fenícia, eles extraíam de um molusco, o chamado púrpura, que é uma coloração avermelhada para atingir as roupas. E realmente eu acredito que chegando no Brasil eles devem ter encontrado o pau-brasil, que também, para quem não sabe, se extrai uma resina a qual se coloria a roupa. Inclusive na época do Brasil Colônia, o pau-brasil ele foi praticamente extinto porque foi extraído em grande quantidade para ser enviado, né, para a Europa, para colorir as roupas dos nobres lá. Também tinha essa coloração vermelha. Então eu acho que faz todo sentido. Então acredito que faz todo sentido quando os fenícios aqui descobriram essa resina também. Essa madeira coloria a roupa dos nobres. E aí pode ter sido a origem do nome, pau-brasil, ou pau-e-badzir, né? E aí veio depois aí o nome do nosso país, Brasil, como uma grande homenagem a esse imperador fenício que aqui esteve há muitos anos. Em cima da cabeça do imperador existem algumas rochas que parecem ter sido esculpidas, né, que muitos acreditam que seja uma alusão à coroa do imperador. Alguns também acreditam que podia ser um ponto de adoração, de realização de rituais. Alguns também se referem a esse ponto como uma pirâmide, essa formação rochosa. Lembra aí uma pirâmide. De qualquer forma, é um lugar muito bonito, que tem uma vista maravilhosa, incrível, que eu não vou estar subindo hoje, mas se você, como eu já falei, tiver coragem, tiver preparo físico para isso, não deixe de visitar, porque deve ser realmente uma experiência incrível. Na década de 50, a aeronáutica realizou uma pesquisa científica aqui na Pedra da Gávea. Por quê? Porque havia relatos de interferências magnéticas vindo daqui, que estavam inclusive influenciando o voo de aeronaves. E se montou realmente aí uma expedição científica para realizar vários estudos aqui, inclusive de biologia, né, de magnetismo, também estudar a questão dos OVNIs. Não se sabe porquê, mas precocemente a pesquisa foi interrompida. Inclusive, olhando a grandiosidade dessa rocha, a dimensão dela e as analogias que a gente pode fazer, a gente chega a pensar que isso aqui pode ser muito mais antigo do que a gente pensa. A própria esfinge do Egito, a gente sabe que existem teorias que falam que ela tem, na verdade, milhares de anos, muito mais do que se registra na história oficial. Eu não duvido, isso aqui pode ter sido construído em uma época muito mais antiga. Podemos estar falando de Atlântida, de Lemúria, onde os seres realmente eram gigantescos, tinham uma outra estrutura muito maior. Isso aqui pode ter muito mais história, que a história já apagou, né, antes do rei Badzir. Fato é que a gente não conhece a história da humanidade, a história do nosso país foi apagada e nos negam, né, o direito de conhecer a verdadeira história do que se passou aqui como em outros lugares, né, do Brasil, do mundo. Existe todo um movimento aí para privar as pessoas de conhecer o que realmente aconteceu, a verdadeira história da humanidade. O momento agora é de gratidão. Gratidão por estar aqui embaixo da face do imperador, nesse lugar tão especial, nesse lugar que é sagrado, que tem uma importância tão grande para a história da humanidade, para a história do Brasil. Gratidão por estar aqui.
Então, se acredita que o Rio de Janeiro é resquício do antigo continente Atlântico. Ou, na verdade, né, para quem estuda, Helena Petrovna Blavatsky entende que Atlântida trata-se de um período da humanidade já esquecido, já apagado pela história oficial, um continente que teve sua parte dele, ou grande parte dele, submersa, afundada, mas acredita-se que o Rio de Janeiro é um resquício da Atlântida, do continente Atlântico. Então tá aqui para vocês esse marzão que nos dá saudade de uma coisa que a gente não sabe bem o que é, porque é muito antiga. Quase caio aqui de emoção. Então aqui está a face do rei Badzir, abençoando o Rio de Janeiro, abençoando o Brasil.